Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no estúdio da ACD Lar Escola, preparando um evento todo especial em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. Eu, enquanto gestora da área, fico muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês. Mas quem vai tocar esse evento é o Jorge Mesquita. Vem pra cá, Jorge. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse incrível evento. Bem, o Dia do Voluntariado é celebrado no dia 28 de agosto desde 1985. Em sua regulamentação, o significado de voluntário se refere àquele que se compromete com um trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ser remunerado e sem ter a obrigação de o fazer. Cá entre nós, ser voluntário é bem mais do que isso. E para uma data tão relevante para a ACD, que tem no seu DNA trabalho, dedicação e esforço de milhares de voluntários, com seus 72 anos de história, a ACD criou esse evento maravilhoso, reunido por voluntários, que irá presentear você com palestras incríveis. E para iniciar esse incrível evento, vamos ter algumas palavras do nosso presidente voluntário da ACD, o senhor Carlos Skripilic, e Valdecir Galvão, o superintendente geral da ACD. Olá, dia 28 agora é o Dia Nacional do Voluntariado. Voluntariado que nos acompanha durante nossos 72 anos de existência. Eu queria, portanto, agradecer a todos vocês, voluntários, que doam seu tempo, seu conhecimento em prol da nossa instituição e também da pessoa com deficiência. Meu muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Um abraço. Olá a todos, hoje estamos aqui para falar do Dia do Voluntariado. Para nós da ACD, esta é uma data muito importante, pois a ACD ela é fruto do trabalho de voluntários. Isso em 1950, o Dr. Renato da Costa Bonfim reuniu um grupo de voluntários onde fundaram a ACD, que há 72 anos mantém vivo o propósito de cuidar e tratar de pessoas com deficiência física. Então, nesta data, estou aqui para agradecer a cada um de vocês, sejam dedicando tempo, conhecimento na governança, no dia a dia, na linha de frente com os nossos pacientes. Então, muita gratidão a cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Em nome de todos os funcionários da ACD, dos pacientes, queremos agradecer a dedicação de vocês pelo trabalho que vocês têm feito em prol da pessoa com deficiência. O nosso muito obrigado. Nada como receber uma boa notícia, não é? Então, vamos falar do poder das boas notícias. Você já imaginou quantas vidas você já transformou? E para dar início a essa série de palestras curtas, porém com um conteúdo imersivo e agregador, vamos chamar aqui conosco Dil Mota. Eu adoro sinais gráficos. Gosto mesmo. Imagina o que é um ponto. O que significa um ponto? Uma vírgula, um ponto e vírgula. E dentro desse universo tão grande, eu queria falar para vocês até do seguinte: tem um símbolo que todo mundo anda usando. Hashtags. Eu vim falar sobre um hashtag. O que é um hashtag? Hashtag, na realidade, é uma marcação gráfica de uma palavra-chave que ganha reverberação, que ganha conteúdo, que as pessoas começam a falar bastante. Então imagine você usar uma hashtag que possa fazer que o dia de uma pessoa seja melhor, que possa inspirar, possa até trazer uma palavra amorosa, carinhosa, que acalente no momento em que essa pessoa não está tão feliz. Será que isso é possível? Sim, é possível. Ainda mais hoje em dia, onde nós, seres humanos, nunca vivemos uma época tão forte, onde a nossa vez e a nossa voz é ouvida em todos os cantos. Nós temos poder de mídia. Nós conseguimos fazer com as nossas palavras que as pessoas possam ser influenciadas, que marcas mudem, que produtos possam rever seus pontos. E isso é muito importante, principalmente num mundo que é muito mais cheio de más notícias do que boas notícias.
É um fato, né? A gente sabe que os algoritmos e até mesmo a audiência das televisões, dos jornais, é feito de más notícias. E é o que corre mais rápido. Mas como é que a gente pode fazer para deixar isso de lado e fazer com que boas notícias possam ser ouvidas? Isso já vem comigo há muito tempo. Eu era daqueles caras ávidos por informação. Assinava 8 revistas, 2 jornais, inclusive com opiniões diferentes. E eu comecei a perceber que de tanto alimentar isso, de tanto me alimentar dessas informações, eu comecei a não me sentir tão bem. Por quê? De 10 notícias, 12 são ruins. Se você assistir um jornal pela manhã antes de sair de casa para o trabalho, você sai mal. Porque só fala de estupro, de roubo, de sequestro. Não tem notícia boa. Ninguém fala de uma coisa legal, de uma descoberta da medicina, de uma obra de arte incrível, da próxima exposição que vai ter legal aqui no país. E foi justamente quando chegou a pandemia e ela trouxe toda aquela carga de notícias ruins dentro de um cenário onde a gente não sabia nem o que era que estava acontecendo, que eu decidi fazer uma coisa. Eu fui buscar justamente nas redes sociais notícias boas. Eu queria achar. Nem sempre era fácil não, mas todos os dias eu repostava ou compartilhava 30 notícias boas, as good news. Boas notícias em inglês. 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. E fiz isso por quê? Porque eu queria ser santo? Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ajudar as pessoas a poderem ouvir uma palavra distante, mas que fosse positiva. Ou às vezes até ver uma ação legal, ver uma obra de arte incrível, arquitetura, pintura, dança, seja lá o que for. E eu fiquei impressionado quando as pessoas começaram a retornar para mim que isso estava sendo muito legal para elas. Muitas até no hospital acompanhando pessoas que estavam doentes, sem saber direito como tratar o diagnóstico do Covid, recebiam e viam ali notícias boas, enquanto todo mundo só falava de coisas ruins. Gente até fazia gráficos, Excel com o número de mortes no país. Aí vocês vão me perguntar, mas várias pessoas então te agradeceram? Várias pessoas falaram para você que isso era legal? Não. Tinham até algumas que me questionavam por que eu não falava do número de mortos no país. Eu não sei se eles tinham entendido que era uma good news, mas eu entendo que as pessoas às vezes gostam mais de propagar, de difundir, de compartilhar notícias ruins ou aquelas que não são tão importantes do que realmente notícias boas. E por trás de todo esse fenômeno que o Covid trouxe, eu percebi o seguinte, que por trás desse momento crítico haviam pessoas, haviam marcas, haviam empresas que estavam fazendo coisas legais. E isso para mim era sintomático. Não era simplesmente um fazer, por mais que comercialmente isso também se justificasse. Havia algo por trás. Era quase um convite para nós sermos voluntários. Voluntários com a vida, voluntários com a gente mesmo, voluntário com o próximo. E para ser voluntário, você tem que estar disposto. Você tem que estar solícito, você tem que estar a serviço. E você tem que tomar uma posição. E isso é muito importante dentro desse cenário tão caótico que uma pandemia pode trazer, mas fora da pandemia isso vale para todo dia. O nosso propósito é poder falar mais alto que nós somos voluntários de tudo. De ceder o assento de quem está precisando sentar, de falar um bom dia para o motorista ou para o zelador, de poder agradecer quando alguém te serve numa padaria. E eu te pergunto, será que a gente é voluntário totalmente? Ou voluntário só funciona a hora que você coloca um jaleco, põe um crachá, um adesivo e se diz voluntário? Ser voluntário é uma posição de vida. E é isso que a gente tem que pensar e essa é a minha reflexão de hoje. Se você aí é uma das pessoas que é voluntária, seja da ACD ou de qualquer outro tipo de identidade ou causa, vocês já devem ter percebido que quando vocês falaram que eram voluntários, que tinham decidido ser voluntários, haviam olhares diferentes. Mas como assim? Você vai dedicar tanto tempo? Você não vai ter vida própria? É engraçado isso, né? Parece que a gente comprou um canal do Netflix, um filme no Netflix ou uma temporada no Netflix para ir para o céu. Ou a gente ganhou um passaporte para ir direto para lá. E não é isso. A gente sabe que ser voluntário exige responsabilidade e consciência. Augusto Cury mesmo diz o seguinte, doe-se, mas não espere muito o retorno dos outros. Você está pronto para isso? Em fazer alguma coisa e nem sempre receber uma gratidão, um obrigado que seja? Porque é isso que acontece dentro desse universo do voluntariado no sentido mais amplo. Nem sempre a gente tem um obrigado do outro lado. Muitas vezes porque a outra pessoa nem sabe o que significa obrigado.
E eu garanto para vocês, se você não aprendeu alguma coisa, não tem como você fazer depois. E é muito importante que naquela pausa que existe entre você fazer e ficar aguardando um obrigado, o obrigado já aconteceu. Mas não vindo da pessoa, vindo de você com você mesmo. Acredite, a maior gratidão que você pode ter por ser voluntário está dentro de você mesmo. É a satisfação de você fazer alguma coisa por alguém, de uma maneira incrível. E por isso que a gratidão que a gente espera, ela também tem que ser exercitada dentro de nós para as outras pessoas. Agradecer, ser simpático, é uma coisa que faz parte de ser voluntário com a vida. Se você acordou de mau humor, que pena, mas ninguém tem culpa disso. Então não custa nada um bom dia, não custa nada pedir licença, não custa nada pedir desculpas. Isso é uma maneira de ser voluntário com tudo isso. O voluntário tem que ter uma mentalidade aberta, um mindset aberto. Ele tem que ser um cara que acredita muito na diversidade que as pessoas são. Ou seja, nem sempre esperar aquilo que você acha que virá. Essa é a razão das coisas. E tem mais. Voluntário não tem que esperar medalha, comenda, homenagem e nem subir no palco. Opa, por falar em palco. É muito legal quando você faz parte de um projeto que você quer estar num lugar melhor, né? Do lado do artista, numa posição de destaque ou sobre a luz de um palco. Amigos, o voluntário não aparece no palco, ele está atrás dele. Ele empurra as pessoas que merecem o nosso apoio para essa luz. E se você realmente precisa de luz, acho que precisa então de um voluntário para te ajudar a enxergar a luz, porque não é essa. É muito importante a gente entender que quando a gente está num evento, é tão importante como está no palco a posição de quem está cuidando da coleta dos lixos, da entrada das pessoas ou até mesmo da limpeza do banheiro. Porque pode ter o evento mais incrível do mundo, com a melhor música do mundo. Se o banheiro estiver sujo, está tudo ruim. Então é importante entender que todos os papéis, todas as funções são igualmente necessárias e imprescindíveis para fazer com que tudo aconteça da melhor forma. É muito importante a gente entender que, como voluntários, as pessoas estão em primeiro lugar. Elas merecem o nosso suporte. E esse spot, como eu falei, é delas. A gente tem que entender, tem que ter empatia com as dores dessas pessoas. É muito importante, e aqui vai um convite, quase um pedido. Seja voluntário todos os dias, com tudo, com todos, com você mesmo. Se auto-perdoe, não critique tanto aos outros nem você mesmo. Ser voluntário é estar do bem, é fazer as coisas serem leves, é fazer com que as coisas aconteçam da maneira mais tranquila possível. Tenho certeza que com isso a gente consegue ser ainda melhor, a gente consegue sentir o amor que a gente emana e o amor que a gente retoma em todas as coisas que a gente faz. Então, amigo, se você é voluntário ou tem aí a oportunidade de ser nas pequenas as coisas, até mesmo a servir um cafezinho para alguém, não perca a oportunidade. Isso é importante para a gente ser feliz, para a gente se sentir útil. O mundo precisa disso, de humanidade, mas uma humanidade voluntária. Não espere ninguém chamar, se ofereça. Mas dentro dessa hashtag que eu falei para vocês das Good News, entenda, você como voluntário, ou você que tem a oportunidade de ser, já é uma boa notícia, você já é uma Good News. Mas entenda, ser uma Good News é ser, não necessariamente aparecer. Você não precisa ser um cara nota 10, seja um nota 7, porque o mundo está cheio de gente nota 5. Então, relaxe. E tem uma coisa que é muito importante de te dizer. Talvez você nunca saberá quantas vidas transformou, mas acredite, elas saberão. Feliz Dia dos Voluntários. Muito obrigado. Quando existe um propósito na nossa vida, tudo faz mais sentido. Afinal, todos procuram um propósito na vida. Você, de fato, vive a sua vida através de um propósito? Você já encontrou o seu propósito? Para falar sobre esse tema, eu chamo aqui com a gente Eliana Nogueira. Você que escolheu fazer uma atividade para ajudar as pessoas, ou seja no seu tempo livre ou como principal atividade, você sabe bem onde o seu propósito está. Mas, se você tiver qualquer dúvida ainda sobre o que você faz e o porquê você faz, eu espero que ao final desses minutos você tenha total certeza de que o propósito ele não está no que você faz, exatamente, mas ele está num lugar ainda maior. Eu vou te dar um exercício para que você pense junto comigo, tudo bem? Então é bem rápido, eu prometo. Pense em uma atividade que você faria todos os dias, por vários anos.
Essa atividade, escolha uma que você ama fazer ou que você tem prazer em fazer. Ou então aquela atividade que você nunca teve coragem de fazer, mas agora você pode fazer, você pode imaginar. Certo? Porém, agora, nesse momento, você está pensando só em você. É exatamente você que importa aqui. Você e só você. Imaginou? Ótimo. Agora, num segundo momento, imagine então essa mesma atividade que você está fazendo, tá? Mas ela agora é pelo outro. Você adicionou alguém nessa história. Essa atividade não é... Você não está fazendo mais o que você está fazendo só por você. Agora você faz por outro. Então, se você escolheu que está cantando, está dançando, está tocando um instrumento musical, se você de repente está ali construindo alguma coisa, né? Ou se você está para lá e para cá ajudando pessoas o tempo todo, ou então cozinhando, por exemplo, você agora não está fazendo mais só por você, você está fazendo pelo outro, tá? Imaginou? Ótimo. Quando a gente costuma acrescentar alguém na nossa história, quando a gente coloca alguém na nossa história, a gente tem uma clareza muito maior do que por que a gente faz o que a gente faz. Duvido que as pessoas que escolhem ajudar os outros, que doam o seu tempo, as pessoas que trocam o eu por você, eu duvido que essas pessoas, que elas sintam um questionamento muito grande sobre o que fazem, por que fazem ou para quem fazem. Porque assim, o propósito não é esse que a gente fala todos os dias como um objetivo, não é esse que a gente escuta todo dia, toda hora, mas o propósito de vida, o propósito maior, ele é pelo outro, ele não é por mim. Então, se alguém vier a você com dúvidas sobre o sentido da vida, se alguém te disser que não sabe muito bem por que faz o que faz, peça para essa pessoa fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas. Um certo dia o Arnaldo Neto me disse: Eliana, faça qualquer coisa para ajudar alguém e você vai se colocar no caminho do seu propósito. Tudo fica muito mais claro quando você adiciona alguém na sua história. A trajetória, ela deixa de ser uma grande confusão e ela se transforma numa enorme clareza. Repare nesse detalhe, quando você percebe, e é um detalhe mesmo, quando você percebe, você entende como ter uma vida com mais clareza, com mais propósito. Eu vou te dar um exemplo. Pegue um feixe de luz, e jogue esse foco para você. Perceba ao longo dos anos como você vai reparar em alguns defeitos. Agora, pegue esse mesmo feixe de luz e jogue para o outro, olhe para o outro. Mude o foco. E eu te garanto, eu te asseguro que você vai encontrar o seu grande sentido. Observe essa história que eu vou te contar agora dos anos 80. Era uma família dos anos 80 e se você tem 40 anos ou mais, você vai se familiarizar com isso. Naquela época, repare bem que naquela época não existia, não se falava sobre propósito. Naquele momento, as famílias, ou boa parte delas, ou pelo menos as que eu conheci na época, elas se preocupavam exatamente em ter um bom emprego, algo garantido que pudesse dar uma certa estabilidade financeira. Aqueles pais que iam trabalhar todos os dias de manhã, daquela família em específica, eles saíam de manhã e eles voltavam à noite exaustos. O trabalho, ele era basicamente para pagar as contas, para pagar os colégios das crianças enquanto o dinheiro desce, colégio particular, mas para colocar comida na mesa e para principalmente também dar aquela alegria no Natal, comprar os presentes de Natal. Tem duas coisas nessa história que me chamam muita atenção. Uma delas é a liderança daqueles pais, a luta daqueles pais, como eles saíam todos os dias para o trabalho e como o trabalho não era um problema. Eles nunca faltavam, não tinha dor de cabeça que atrapalhasse ou que faziam com que faltasse no trabalho. Não tinha greve de transporte que os impedissem de trabalhar. E não era o trabalho dos sonhos, eles não amavam o que faziam, mas eles iam todos os dias, porque era o trabalho que colocava comida na mesa dos filhos. O que eles tinham era um bom motivo, era um grande motivo. E naquela época, isso era o suficiente para que eles levantassem todos os dias. O segundo motivo, a segunda coisa que me chamou muita atenção nessa história foi a babá de um dos filhos do casal. Ela, ao passar dos anos,
foi ficando ali com mais idade e ela andava a passos mais curtos. Ela andava olhando para baixo e ela andava com muito esforço. Mas todo dia, durante toda a sua vida, ela ia ao trabalho. No mesmo horário, a passos curtos, com muito esforço, ela estava lá. Mesmo que outras questões aconteceram no meio do caminho, né? Ela pegava 3 ônibus, ela tinha problemas em casa, e mesmo que ela chegasse em casa e não tivesse água quente para tomar um banho que eu tomei agora há pouco, aquele banho quente, relaxante, mesmo assim, todos os dias, ela estava indo para o trabalho a passos curtos, com todo o esforço. No momento em que o mundo não falava de propósito. O que ela tinha era um grande motivo. O que é incomum nessa história, o motivo que os faziam levantar da cama, não é o trabalho que eles faziam com propósito. Não era um trabalho de propósito. Mas eles adicionavam um propósito no que eles faziam. De novo, adicione alguém na sua história e você terá claro o porquê você faz o que você faz todos os dias. Se você tiver dúvida, olhe para as pessoas, observe mais as pessoas. Se atente ao que elas fazem, como fazem, aquelas pessoas que demonstram ter propósito. Por exemplo, um grande superintendente que num evento grandioso, no meio de uma multidão, ele avista um funcionário, avista um profissional da sua equipe e o chama pelo nome. Ele poderia ter deixado passar, mas ele não deixou. Grandes líderes nunca deixam passar o que realmente importa. Por isso que eles vivem por propósito e por isso que eles deixam a sua marca no mundo. Pais, mães e filhos que dedicam todos os dias a uma causa que salvou a vida deles, a vida daquelas pessoas que amam e por isso a sua vida foi salva também. E funcionários de uma grande instituição que doam-se como voluntários e voluntários que dedicam-se como funcionários. Como uma grande família desafiando-se todos os dias. Quando você tiver dúvida, observe as pessoas. Quando eu fiz esse exercício, eu entendi que o propósito ele não está exatamente no que você faz. O propósito ele está no que você é, no que as pessoas são quando elas escolhem adicionar alguém à sua história. E aí, onde é que o seu propósito está? Bom, a grande verdade é que nem sempre a gente encontra as palavras certas naquele momento de desconforto, naquele momento que a gente de fato perde as estribeiras. Ah, se a gente pudesse passar mel nas palavras. Para falar sobre isso, eu chamo aqui com a gente Karina Lima. Eu não sei você, mas eu sou bem chegada em fofoca. Eu vivo espreitando as janelas do meu bairro e ao menor sinal de alguma intriga, eu já tô lá de olho no que vai acontecer e anunciando que algo vem por aí. Nas redes sociais, eu também acompanho os comentários dos barracos um a um, com pipoquinha na mão e na primeira fila. Mas eu vou te confidenciar algo. Eu me considero uma fofoqueira do bem. Sim, porque diante dos eventos que surgem à frente dos meus olhos, eu capturo e não faço nada além de observar. Por falar em olhos, você já reparou? Meu olho é de cor verde e azeitona, se você olhar bem de perto. E sabe por que eu faço isso? Porque, para além do campo da simples observação, você pode cometer a injustiça de fazer julgamentos precipitados. E essa armadilha nos coloca em uma situação muito delicada. Você sabe que no dia a dia, muitas pessoas passam por nós, num indo e vindo infinito. Assim como Lulu Santos dizia naquela música Como uma Onda no Mar. Lulu está certíssimo. Tudo passa, tudo sempre passará. E por vezes, as coisas vão passar bem pertinho de nós. Imagine você, por exemplo, em um dia atuando no voluntariado da ACD. Você verá de tudo. Muitos recortes esperançosos, cenas de isolamento e de desespero, contextos familiares que são muito particulares, expostos de maneira ampla, diálogos que vão muitas vezes manifestar rudez, aspereza, amargor. Diante disso, o que é que você vai fazer? Vai aplicar a minha teoria. Vai só observar. Sabe por quê?
Diante de interações que podem ser de ironia ou de tristeza, observar é o caminho. E eu aprendi o como, e vou te ajudar a pensar sobre isso, com base em uma história breve. Eu li uma vez um livro do Leandro Carnal que se chama O Coração das Coisas. Só o título do livro já é uma viagem à parte. E eu vou aproveitar que estamos aqui para ler para você como Carnal explicou o porquê de observar o coração das situações. Ele diz assim: a ideia é que tudo possui uma parte interna, um coração, uma alma para quem a desejar, uma essência, isso se o nosso senso filosófico não estiver de mau humor. Olhar além da aparência, pensar o interior de tudo, ver partes que a fala, o gesto e o fato parecem ocultar. Eis o motivo desse título. Viver é decifrar signos sem ser um sábio competente. É sempre preciso ter esperança, muita paciência, humildade e tentar de vez em quando ouvir o bater do coração das coisas. Esse tem sido o meu desafio. Eis uma parte do meu itinerário pela frente. Em uma dessas crônicas, o Carnal costuma falar sobre um costume que é comum entre nós, que é o de corrigir pessoas que dizem algo errado. Não preciso nem explicar o quanto isso pode ser indelicado, mas Carnal, de maneira muito amorosa, trouxe uma metáfora que eu achei genial. Ele diz que nas nossas interações a gente precisa aprender a passar mel nas nossas palavras, para que dessa maneira a gente não magoe e não crie emoções negativas nas vidas de outras pessoas. E a partir daí, esse elemento passou a ser incorporado à minha teoria da fofoca do bem. Então, eu vou repassar para você qual é o esquema. A partir de hoje, quando você observar qualquer situação ou escutar qualquer comentário, você fará uma reflexão baseada em duas perguntas. A primeira delas é: alguém pediu minha opinião? Sim ou não? Se eu disser o que veio à minha mente agora, eu vou construir e edificar algo verdadeiro e concreto na vida das pessoas? Se a sua resposta for não para quaisquer dessas perguntas, você vai calar o bico. E eu vou dizer um negócio para você. Eu não sou um alecrim dourado que se segura nos comentários inconvenientes. Mas a partir de agora, sempre que a minha língua nervosa coça, eu contenho esse ímpeto. Não é porque a gente é voluntário que a gente automaticamente adquiriu a iluminação, assim do nada. Pelo contrário, a gente precisa diariamente revisar as nossas posturas, os nossos pensamentos e os nossos gestos. A gente não vai ficar perfeito por essa circunstância. Sempre estaremos 2 passos adiante da nossa melhor versão. E isso, aliás, é uma utopia, porque estar sempre 2 passos atrás do melhor momento faz com que a gente se motive ao movimento. Eduardo Galeano diz isso. Ele diz assim: a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Já que nós estamos juntos nessa missão, que vale tanto a pena e é tão linda, a gente faz o seguinte: vamos lá, botamos o pé e o mundão vai tratar de providenciar o chão. A Madre Teresa de Calcutá disse uma vez que a gente não deve permitir que uma pessoa saia da nossa presença sem que ela esteja melhor e mais feliz. Então hoje eu te recruto a compor esse mutirão de amor e a ter o sério compromisso de que toda pessoa que passar por você saia da sua presença respirando um pouco mais leve, tendo um momento de conforto, de amor e de acolhimento. A empatia, que é enxergar a perspectiva do outro nesse endereço que é tão complicado, que é um mundo fora de nós, ela nem sempre é praticada no nosso cotidiano. Eu, aliás, vi um conselho interessantíssimo nas redes sociais um dia desse, que é que a gente use mais nos nossos diálogos a frase: e daí? O que é que tem? Tira e queda.
O paciente tem ideologias muito diferentes da sua? E daí? O que tem? Alguém te tratou de uma maneira que não pareceu adequada, que não pareceu cálida ou de uma forma como você não faria? E daí? O que tem? Uma família não conseguiu transbordar gentileza diante de um dia ruim? E daí? O que tem? O mundo precisa muito mais daquilo que a gente faz do que daquilo que a gente acha. A ação apaixonada e decidida tem um poder imbatível. Poder igual àquele de visão de longo alcance que os heróis têm nos filmes. Assim como dizem lá no filme Extraordinário, vale pra mim e vale pra você. Seja gentil, porque todo mundo está enfrentando uma batalha. E se realmente você quiser saber como é que as pessoas vivem, basta olhar. Olhar, aliás, me faz lembrar do significado da palavra respeito, que vem do latim e significa olhar de novo, olhar com mais cuidado, olhar com mais reverência. É o que todo mundo precisa fazer no cotidiano. Pise devagar no mundo do outro e comunique-se com gentileza e com leveza. Não é uma tarefa simples, eu sei, mas esse exercício está disponível para nós no tempo que passa, todos os dias, na base do pouquinho. E olha, você pode espalhar aos 4 ventos essa filosofia de observar, refletir e calar. Nesse caso específico, não configura como fofoca. Tá liberado. Muito obrigada. Bem, se vocês estão gostando, é só o começo. Realmente fantástico, não é? Muitas dicas incríveis e tem mais, muito mais. E agora, se você quer saber sobre boas respostas, nada como fazer as perguntas certas. Ela que é uma colecionadora de boas perguntas, Mafoane Odara. O escritor e pensador Yuval Harari nos lembra que o poder humano depende da cooperação das massas, da cooperação entre as pessoas. Essa cooperação depende de uma identidade de grupo. E essa identidade de grupo é construída a partir das narrativas. Por que eu gosto de começar esse tema falando sobre narrativas? Tirando todas as minhas credenciais, eu costumo me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Hoje, o mundo está extremamente polarizado. A gente desaprendeu a discordar. A gente não consegue mais ouvir pessoas que pensam diferente da gente sem achar que elas são nossas inimigas. E nessa minha longa trajetória, eu tenho percebido que tem algumas coisas que na comunicação, na construção de narrativas, que possibilita com que a gente aprenda com pessoas que são muito diferentes. Eu queria trazer aqui para uma referência, para a gente pensar, um outro psicólogo americano chamado Jonathan Haidt. Ele estuda psicologia moral olhando muito a perspectiva de religião e política. E olha que interessante, ele traz uma reflexão de que nós, seres humanos, pensamos a partir de 6 pilares da moral: cuidado, liberdade, justiça, corretude, autoridade e santidade. Quando você está falando com uma pessoa que é lida como uma pessoa de esquerda e você diz uma determinada frase, por exemplo, pessoas pobres deveriam ter acesso a mais direitos e maior distribuição de renda. Pessoas que são lidas de esquerda, elas conseguem compreender por quê? Porque 3 dos pilares da moral são muito fortes para elas: cuidado, liberdade e justiça. Quando eu falo com uma pessoa que é lida como uma pessoa de direita, não quer dizer que ela discorde de você, mas quando eu digo essa mesma frase, para ela sou estranho, parece que isso não é correto. Então, para uma pessoa que é de direita, eu deveria dizer: pessoas ricas e pessoas pobres deveriam ter acesso às mesmas oportunidades. Isso significa que a gente precisa que pessoas pobres tenham acesso a determinados direitos para que elas tenham acesso às mesmas oportunidades. O final e a conclusão é a mesma, mas da onde eu parto é muito diferente. Não quer dizer que ela discorde, mas ela não consegue alcançar aquilo que eu estou discutindo. Muitas vezes, nas nossas conversas com pessoas que pensam diferente, a gente não consegue alcançar
o que a outra pessoa está conseguindo ouvir. Por quê? Porque comunicação não é só sobre o que você fala. Comunicação é também sobre o que a outra pessoa escuta. Então, quando a gente for conversar, a gente precisa entender de onde a outra pessoa está partindo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma vez eu estava conversando com uma diretora que eu tinha e eu estava tentando explicar para ela por que uma pessoa que casa com uma pessoa do mesmo gênero não deveria ter direitos a menos. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, mas como assim o quê? São direitos. Como que você não está entendendo o que eu estou falando? E ficou uma conversa muito sem sentido. Essa conversa não levou a lugar nenhum, eu tentando convencê-la, ela não conseguindo compreender, enfim. Um mês depois, ela chega para mim e fala o seguinte: Mafone, você sabe que eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, de compreender essa discussão sobre o movimento LGBTQIA+, mas eu entendi o que você falou. Ela é uma pessoa muito religiosa. Ela disse: se Deus criou os seres humanos e os seres humanos foram criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar. Mas na minha cabeça, eu parti de um lugar que ela não conseguia alcançar. E eu precisava compreender que pessoas religiosas como ela partem de 3 pressupostos muito importantes. Primeiro, uma verdade absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável. Não adianta eu discutir com uma pessoa que se baseia nos seus valores numa Bíblia de 2000 anos contra uma discussão de direitos humanos que tem 80 anos. Não quer dizer que ela não concorde, quer dizer que ela não alcança o nível de pensamento pelo lugar de onde eu parti. Então, o que ajuda nessa conversa com pessoas que vêm de lugares diferentes? Primeiro, você precisa aprender a fazer boas perguntas. Entender da onde as pessoas partem é muito importante para você estabelecer um diálogo. Por quê? Porque o diálogo não é sobre estar certo. O diálogo é sobre a possibilidade de você criar novas oportunidades, levar o nível da conversa para um próximo patamar. Para isso, você precisa entender da onde a pessoa parte. Quando a gente fala sobre ser construtores e construtoras de pontes, eu, em 2018, liderei uma pesquisa que tinha exatamente esse título: Como conversar com quem pensa muito diferente de você. E a gente aprendeu algumas coisas nessa pesquisa. Primeira coisa que a gente aprendeu é de que muitas vezes a gente supõe o que a outra pessoa quer dizer e a partir daquilo que a gente supõe, a gente constrói o nosso raciocínio. Você já parou para pensar e perguntar por que você pensa isso que você está trazendo? Me conta mais por que você pensa desse jeito. Quais foram as experiências que você viveu? Quando você começa a fazer perguntas, você começa a ver que por mais que a pessoa pense diferente de você, e o que a gente mais percebeu foi que a gente concorda com 80% da pessoa que a gente mais discorda. Qual que é o problema dessa conversa? A gente começa pelos 20% que a gente discorda. Então o exercício da conversa, da construção do diálogo, ele pressupõe alguns princípios muito importantes que são básicos para a gente de fato se propor a construir relações que são mais saudáveis. Primeiro deles, a gente precisa lidar com o conflito. O que aconteceu com a gente como sociedade? A gente aprendeu a trabalhar entre os iguais. E a gente desaprendeu a aprender com pessoas que pensam diferente. Construir conexões, primeiro, aceitando o conflito, é o primeiro passo. O conflito vai estar lá. As pessoas vêm de lugares diferentes. O problema não é esse. O problema é que a gente não aprendeu a fazer uma gestão das diferenças. O que a gente propõe em todos os lugares? Somos todos iguais, somos todos seres humanos, viemos todos com a mesma proposta, e não é assim. O mundo é feito de diversidade. As pessoas vêm de lugares, histórias, processos, lugares sociais, crenças diferentes. E essa é a beleza que a gente tem, mas a gente tem muita dificuldade. Então, primeira coisa é aceita o conflito e se conecta com isso. Segunda coisa, quando a gente fala sobre diálogo, não é uma disputa de tênis onde um ganha e outro perde. O diálogo é uma construção de consensos que ajuda as pessoas a criarem novas possibilidades. Não é sobre estar certo, é sobre você encontrar formas de ampliar o seu conhecimento e a construção que você está propondo. E a terceira coisa mais importante de tudo isso é o seguinte: vocês já devem ter ouvido aquela história de que se você é parte do problema, então você tem que ser parte da solução. Vocês já ouviram isso, né? Na verdade, se você não é parte do problema, você não será parte da solução.
Os problemas não são os outros. Todos nós fazemos parte do problema. Quando a gente fez essa pesquisa, a gente perguntava por que você não conversa com pessoas que pensam diferente? 5 coisas. Radicalismo do outro, agressividade do outro, falta de bons argumentos do outro. Vocês estão vendo que isso não vai dar um bom lugar, né? A falta de bons argumentos do outro e a minha falta de energia com o outro. Aí você fala, mas e você? Não, eu sou ótima. O problema é o outro. Aí você fala, mas você esqueceu que você é o outro de alguém? Essa lógica faz com que a gente não se coloque nessa construção. E eu não estou dizendo que isso é simples, eu só estou dizendo que se a gente de fato quer construir relações que são mais saudáveis, a gente precisa se propor a fazer mais perguntas e menos julgamentos. O nosso mundo e a construção do que a gente está propondo, principalmente do lugar que a gente vem, como voluntários, voluntárias que querem construir um mundo mais justo, mais próspero e mais seguro, ele precisa que a gente faça boas perguntas. É assim que a gente vai levar a conversa para um próximo nível. Beijo. Você por acaso já presenciou uma discussão em que aparentemente os dois tinham razão? E aí, como resolver uma situação dessas? Para falar sobre esse tema, eu vou chamar aqui uma especialista de mão cheia. Vanessa, hi! É isso aí, Jorge. Esse é um bom desafio, né? Eu vou começar contando para vocês uma história. Eu queria que vocês imaginassem que vocês estão entrando numa cozinha e vendo a seguinte cena. 2 crianças brigando por causa de uma laranja. Uma criança fala, eu que peguei a laranja. A outra fala, mas eu que queria. Uma fala, mas é minha. A outra fala, mas antes de você pôr a mão eu falei lá, eu que reservei. E aí você entra na cozinha e vê essa cena. Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente para de repente como resolver essa briga, essa questão entre as crianças? Muita gente pensa naquela solução de dividir no meio. Por quê? Porque a gente acha essa uma solução justa, né? A gente aprendeu que essa é sempre uma boa solução, a gente dividir igualmente e dar exatamente a mesma coisa para cada um. E a pessoa que viu essa briga fez exatamente isso. Só que o que aconteceu? A primeira criança pegou a metade dela da laranja, chupou aquela metade e aí jogou fora tudo aquilo que sobrou, né? Casca, bagaço, aquela parte branca e tal. A segunda criança pegou a metade dela e tirou a casca, porque ela queria fazer uma receita que pedia a casca de uma laranja inteira. Ela só tinha metade da laranja, teve que fazer a receita daquele jeito e jogou fora todo aquele miolo. Ela não estava com sede, ela não estava com fome, a receita não pedia a parte de dentro da laranja, então aquilo foi para o lixo. Quando você olha para o lixo e você vê que aquilo que era importante para as 2 crianças foi parar no lixo, a gente começa a pensar se aquela solução que a gente deu para essa discussão foi boa. Era uma solução que parecia tão justa no começo, só que depois a gente viu que foi uma solução que não resolveu, nem deu muita satisfação para nenhuma das crianças e pior, ainda jogou valor no lixo. Isso acontece muito no ambiente de conflitos. Eu sou mediadora de conflitos, eu ajudo as pessoas a terem conversas mais produtivas para elas poderem desenhar acordos melhores para resolver as brigas delas. E hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas que eu recomendo que a gente use quando a gente tem algum tipo de conflito. O primeiro tem tudo a ver com essa historinha que eu acabei de contar, que é descobrir o que as pessoas realmente querem. Nessa briga das crianças, quem estava lá ajudando a resolver o conflito delas, achou que as 2 crianças queriam exatamente a mesma coisa e foi lá e propôs uma solução. E na verdade faltou o quê? Faltou descobrir o que essas crianças queriam de verdade. Uma das crianças estava com fome ou com sede, a outra criança queria fazer uma receita. E isso é muito comum. Muitas vezes a gente briga por coisas que a gente acha que o outro quer igual a nossa. Mas, na verdade, o que é importante é a gente descobrir aquilo que as pessoas estão pedindo, aquilo que as pessoas estão dizendo que elas querem, o que elas querem fazer com aquilo? Para que serve aquilo? O que elas vão sentir se elas receberem aquilo que elas estão pedindo?
Quais são os valores que aquilo que ela está pedindo representam? Se a gente tirar a nossa atenção daquilo que a pessoa pede e for mais adiante, o que está por trás do pedido dela, qual que é a necessidade que esse pedido atende, a gente tem mais condições de pensar em soluções mais satisfatórias e mais ricas. Então a primeira dica é a importância de descobrir o que é importante para cada um. Para que eles querem aquilo que eles estão pedindo. A segunda dica tem muito a ver como que a gente faz isso. Como que a gente faz para descobrir? A gente faz pergunta. A gente tem que perguntar para a pessoa o que você quer, o que é importante para você. Só que não basta fazer a pergunta, a gente tem que ouvir. E muitas vezes, quando a gente está discutindo com alguém, a gente fica fingindo que a gente está ouvindo, mas na verdade, enquanto a pessoa está falando, a gente está lá, né? Preparando a resposta na nossa cabeça. A gente já não está ouvindo a pessoa. E a gente não está ouvindo a pessoa para compreendê-la. A gente está ouvindo a pessoa para respondê-la. E esse jeito de ouvir é um jeito que causa muita frustração para quem está falando com a gente, porque a pessoa percebe que não está sendo ouvida e aí o que ela faz? Ela começa a repetir tudo de novo. Então a minha segunda dica é a gente ouvir as pessoas atentamente. Isso vai fazer não só a pessoa se sentir ouvida, como a gente ter mais chances de compreender realmente o que a pessoa quer. A terceira dica, eu fiz assim, mas a terceira dica é a gente não partir do pressuposto que aquela pessoa com quem a gente está tendo uma discussão quer o nosso mal. Muitas vezes, quando a gente tem uma discussão, quando a gente tem um conflito, a gente já vai para esse lugar. Ah, essa pessoa está fazendo isso porque ela quer me sacanear, essa pessoa quer acabar comigo, essa pessoa quer me destruir, essa pessoa quer meu mal. E, na verdade, as pessoas estão sempre defendendo alguma coisa que é preciosa para elas. Da mesma maneira que você está defendendo e protegendo uma coisa que é importante para você, a outra pessoa também está fazendo isso. Ela pode estar usando uma má técnica, uma má estratégia. Ela pode estar sendo agressiva, ela pode estar te ofendendo. Essa não é uma boa estratégia, mas a verdade é que ela está defendendo uma coisa que é preciosa para ela. E se a gente parte do pressuposto que o outro quer atacar a gente, quer o nosso mal, é muito mais difícil a gente conseguir ter uma conversa produtiva. Mas se a gente partir do pressuposto que eu tenho o direito de querer uma coisa, o outro também tem o direito de querer uma coisa, e os dois estão querendo proteger coisas que são preciosas para eles, a gente consegue levar essa conversa para um lugar mais produtivo, mais eficiente de desenhar uma solução que seja boa para todo mundo. Então essa foi a minha terceira dica. A minha quarta dica é repetir para a pessoa o que você ouviu ela dizer. Só que você vai repetir sem as agressões que ela eventualmente tiver feito, os ataques que ela eventualmente tiver feito. Você vai dizer assim: fulano, deixa eu repetir o que eu ouvi você dizer para ver se eu entendi direito. E aí você vai lá e conta para a pessoa tudo aquilo que ela falou. Não omita nada, só a parte de adjetivos negativos, as agressões e tal. Isso, quando você faz esse exercício, você já está indo para um lugar de mais calma. Porque você não está mais naquele lugar de ficar ouvindo a pessoa para rebatê-la, para ficar contra ela. Você está lá prestando atenção, às vezes até tomando nota, para você conseguir repetir para a pessoa o que ela disse. Você está mostrando para a pessoa que você realmente ouviu o que ela falou. Isso vai fazer a pessoa ficar muito mais tranquila e muito mais calma. E outra, você está dando também uma chance para ela ouvir as coisas que ela está falando. E às vezes as pessoas levam um susto quando elas percebem o que elas disseram. Então essa minha quarta dica é: repita o que a pessoa te disse, sem os ataques, se atendo a todos os fatos que ela trouxe, e cheque com ela
se é isso mesmo, se você entendeu direito o que ela quis dizer. Às vezes você pode ter entendido errado, às vezes ela pode ter se expressado mal e quer se corrigir. Então isso ajuda a baixar a temperatura do conflito e ajuda a criar um ambiente em que todo mundo consegue se ouvir melhor. Se você ouvir o outro melhor, ele também vai te ouvir melhor. E a minha quinta dica é: lembra que eu falei que às vezes as pessoas têm uma estratégia ruim para defender aquilo que é importante para elas? No mundo da mediação de conflitos, a gente até chama isso, tem um nome, a gente chama isso de um comportamento difícil. É aquela pessoa que numa discussão, ou ela é agressiva, ou ela é muda, ou ela é irônica, ou ela te despreza, ou ela fica rindo de você, ou ela faz coisas que irritam. São esses comportamentos difíceis no meio de uma discussão. Agora eu vou dar aqui um exemplo. Imagina uma criança pequena que tenha um ataque, um piti. Ela se joga no chão, ela chora, ela não quer nada, ela dá aquele escândalo. Criança pequena que dá esse tipo de escândalo muito frequentemente ou tá com fome ou tá com sono. O que os pais fazem quando vem a criança nesse estado? Eles ficam falando para a criança: para de chorar, levanta, se comporta, não grita. Não. Por quê? Porque eles sabem que não adianta. Que o que vai ajudar essa criança a se acalmar é ou dar comida porque ela está com fome ou colocá-la para dormir porque ela está cansada. Só os pais não ficam interagindo com o comportamento difícil da criança, porque eles sabem que aquele comportamento está, na verdade, revelando uma necessidade da criança. E a mesma coisa acontece com os comportamentos difíceis nossos de adultos. Quando tem alguém gritando com a gente, sendo agressivo, dando um piti, dando um escândalo, não adianta a gente falar para a pessoa: para de gritar, não fala assim, responde o que eu te perguntei, para de ser irônico. Esse tipo de coisa não adianta, porque a pessoa está muito tomada pelo que ela está sentindo. Mas se a gente tentar descobrir por que ela está fazendo isso, quais que são as coisas que são importantes para ela, a gente tem mais chance de conseguir ter uma solução, pensar numa solução para resolver aquele problema, e a gente não se desgasta com esse momento do comportamento difícil. Então são essas as 5 dicas que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês consigam implementar e terem melhores soluções para os seus conflitos. Muito obrigado, Vanessa. É uma honra ter você aqui. Bom, e agora, para dar continuidade, um tema que eu gosto muito: CNV, ou Comunicação Não Violenta. E para falar sobre isso, eu vou chamar aqui, através da conexão online, porque ela não pôde vir pessoalmente, Camila Goitacás. Olá pessoal, com enorme prazer recebi o convite da ACD para vir aqui falar sobre a minha área de trabalho, a comunicação, mais especificamente o estudo da comunicação não violenta e da empatia no dia a dia do voluntário. Então, quando a gente pensa em comunicação, logo vem uma ideia assim de qual a melhor palavra, qual a melhor forma, como é que eu vou dizer tal coisa. E o que eu proponho aqui hoje é que a gente possa ir para além das palavras. Como é que eu me comunico comigo mesma? Como que eu estabeleço uma comunicação sobre os meus sentimentos, sobre as minhas necessidades e como é que elas se expressam? Aonde é que eu posso comunicar melhor ou dialogar melhor aqui internamente? Então, pensando no início, né, no trabalho do voluntário, qual é a primeira coisa que se requer? O tempo. E o tempo enquanto uma moeda mais valiosa que temos, a nossa própria régua métrica de medir a nossa existência, né, da vida. Mas além desse tempo, também é esperado, é exigido uma presença, não apenas uma presença física, mas uma presença interna, que eu chamo de disponibilidade emocional. O que isso significa? Não basta estar ali, eu tenho que ter um espaço interno para acolher o que vem do outro, para receber o sentimento que vem do outro. Se for uma alegria, que eu possa acolher, se for uma tristeza, também. A partir dessa troca que se estabelece, desse espaço que eu vou abrindo e o que vai chegando
do outro, muitas vezes pode acontecer de que eu me sinta um pouco frustrada, ou decepcionada, ou estressada, ou cansada. Então, para esses dias um pouco mais desafiadores, né, para esses dias que são um pouquinho mais difíceis, eu quero deixar aqui um pequeno glossário, um glossário para os dias difíceis, com essas palavrinhas da comunicação com você mesmo, para que você possa se lembrar de que você já as conhece, já as tem e pode usar a qualquer momento. A primeira delas é lembrar que todos nós precisamos de apoio. Quem cuida e quem é cuidado também. Então, lembrar que nós somos seres coletivos e quando eu estou fazendo ali um exercício de cuidar do outro, eu estou oferecendo um espelho que ele me reconhece como semelhante, que ele vê que eu também tenho as minhas limitações, que eu também estou no meu processo, também vivo as minhas dificuldades, cada um com a sua história. E isso é importante porque hoje a gente vive tanto essa coisa do individualismo e do êxito individual que eu gosto de lembrar que nós somos seres coletivos, somos de uma espécie que cresce em grupo, nós crescemos melhor cuidando uns dos outros, nós crescemos melhor nos apoiando uns aos outros. Reconhecer esta minha vulnerabilidade, reconhecer os momentos em que talvez eu não esteja conseguindo ou na condição de dar o meu melhor. E aí nesta hora a troca o momento é de receber. A troca se estabelece quando eu estou na condição de receber para depois poder estar ainda melhor na condição de dar. Então lembrar que não é sobre o que você diz, não é sobre como você faz, é sobre a conexão. O melhor cuidado que eu posso dar ao outro é me conectar de verdade, do meu coração para o coração do outro. É de sentimento para sentimento. Essa é a verdadeira conexão. É muito, muito legal que a gente possa resgatar isso e olhar para isso. Porque muitas vezes a gente se cobra da forma de fazer, tem uma expectativa e se frustra, tem um desejo e aquilo não acontece. E aí a gente fica ali se duvidando, se questionando. Então, para esses momentos, tem um recurso fundamental que é oferecer a nós mesmos a empatia, a autoempatia, em que eu posso dizer a mim, hoje eu não fui tão bem, amanhã eu vou melhor. Isso eu ainda não sei fazer, mas eu vou aprender. Isso eu ainda não dei conta, mas eu hei de conseguir. E isso me faz mais apto, mais capaz de trazer a empatia para o outro também, de oferecer a empatia ao outro. Quanto mais eu ofereço empatia a mim mesma, mais forte fica a minha empatia para ser ofertada ao outro. Se cuidar e olhar para si também é uma forma de olhar e de cuidar do outro. Acho que esse é o grande recado que eu queria deixar em termos de comunicação para você. E quando nada disso funcionar e aquela sua parte feia, que aquelas nossas partes feias, elas gritam, elas brigam, e ela se levantar e ela quiser atenção e ela parece que tomou o centro, ok, acolher a parte feia, integrar as partes feias e as partes bonitas. Elas são partes nossas, essa também sou eu, que eu possa integrar com toda a minha compaixão. Então é o exercício da autocompaixão, em que eu posso amar, aceitar e acolher as minhas partes feias, as minhas limitações, as minhas dificuldades, porque isso também sou eu. E isso me faz ainda mais compassivo, aumenta a minha capacidade de compaixão com o outro. Por fim, queria só dizer que todas essas palavras, a presença, a empatia, a compaixão, a autoempatia, a autocompaixão, a conexão, o apoio, são parte do glossário, são filhas da grande palavra que define o trabalho de um voluntário. E é a palavra, você já sabe, amor. Então, que possamos continuar multiplicando amor na nossa comunicação e na nossa vida. Obrigada. Toda celebração merece boa música. E para isso, eu chamo o coral de funcionários e voluntários da ACD. Aprecie. Publica
O voluntariado de todas as unidades do Brasil está sob a superintendência de DHO. E vamos ouvir a superintendente, Andréa Leite. Quanta alegria poder comemorar com vocês o Dia do Voluntariado, numa tarde especial, com palestras extremamente significativas que trouxeram boas reflexões. A todos vocês, meus queridos, que contribuíram para que esse momento se tornasse possível, o nosso muito obrigada. Comemorar o Dia do Voluntariado sempre nos enche o coração de muitas alegrias, pois recebemos de todos vocês dedicação de tempo, de trabalhos, de conhecimentos, de amor, e percebemos a paixão no brilho no olhar de cada um, neste tão grandioso exercício de cidadania, que nos inspira a sermos pessoas cada vez melhor, sem esperar retorno, mas com conexão com causa e propósito, com a causa e propósito da ACD. Este é mais um ano especial para os voluntários. Tivemos o lançamento do livro Quem Ama Cuida, dedicado a vocês, queridos voluntários, que atuam em toda a abrangência nacional da ACD. Quanta satisfação poder retribuir um pouquinho de tudo que recebemos, de todo o amor, de toda a dedicação. Sejam e sintam-se todos abraçados. Nossa muita gratidão. Vida é movimento. Estaremos sempre juntos com a causa da ACD. Fiquem com Deus. Bem, estamos chegando ao final. Mas, antes disso, temos que agradecer essas pessoas que fizeram essa troca incrível com cada um de vocês. E eu falo por mim. Muito obrigado, Gil, Eliana, Karina, Mafuane, Vanessa e Camila. Vocês foram incríveis. Certamente, todos nós vamos sair daqui melhores. E muito obrigado também a Cíntia Cel, maestrina do coral da ACD e seus incríveis coralistas. Agradecemos também a superintendência da ACD e agradecemos também a nossa querida
Thaís Ferreira, que foi lá e não mediu esforços para chamar cada um dos nossos palestrantes, fazendo esse evento se tornar especial e agregador a todos nós. Muito obrigado a todos. A ACD agradece de todo o coração. Olá, eu sou a Carla Casarim, vocalista da banda Bicho de Pé, e para encerrar esse evento lindo, em homenagem ao Dia Nacional do Voluntariado, eu compartilho com muito carinho uma canção com vocês. Ai, que saudade doce! Não se admire se um dia um beija-flor invade a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Se você lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Me manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro e eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Ai que saudade doce. Ai que saudade doce. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu
outros tempos.